paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, nós vimos nas últimas 4 vezes, que foram também as primeiras, aqueles temas ditos sistemáticos, que é o texto da Bíblia, a inspiração da Bíblia, o cânon da Bíblia e a verdade da Bíblia. Hoje vamos começar a Bíblia propriamente dita com o Evangelho deste ano e depois outros textos, outros livros. Em primeiro lugar, então, vamos ver o Evangelho de Marcos. Então, quem é Marcos? Para quem ele escreve? Né? Qual o seu objetivo? Então, Marcos é um dos 3 evangelhos ditos sinóticos, ou seja, que tem uma ótica semelhante. João já segue uma outra organização. E nós sabemos que Marcos está na origem dos 2 outros evangelhos, ou seja, Mateus e Lucas, em boa parte, tiraram a sua matéria de Marcos, e além de uma outra fonte que nós não temos, mas por exclusão sabemos que existia, que é a fonte que vem do alemão quelle ou sentença. Então, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e se calcula que em torno do ano 70. É debatido o local. Predomina a hipótese que ele foi escrito em Roma. Porém, descreve de uma maneira muito próxima à situação da Palestina. Então, nós conseguimos identificar as coordenadas de Marcos naquilo que nós chamamos de a grande inclusão. No prólogo, capítulo 1, versículos 1 a 3, e já para o final, Jesus Cristo é chamado o Evangelho de o Filho de Deus. O Filho de Deus. Então, aqui diz Marcos no primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio significa também uma relação com o Gênesis. No princípio era o Deus, estava lá, no princípio Deus criou. Bereshit bara Elohim. E lá no final do Evangelho, ao ver Jesus na cruz, de longe, um centurião romano diz verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus, que significa, antes de mais nada, é o lado mais humano, embora ele possa ser entendido também como Filho do Homem, que para Jesus era, contraditoriamente, que possa aparecer a sua atribuição divina, pegando lá o texto do profeta Ezequiel, capítulo 7, onde vem uma figura transcendente, identificada com o povo de Israel, chamada o Filho do Homem, o Filho dos Santos do Altíssimo. Então vamos ver assim. O centro do Evangelho de Marcos está nos capítulos 8 a 10, que é o centro também catequético. E exatamente, sendo mais preciso, o centro está na confissão de Pedro. Pedro amava Jesus, mas era um tanto inconstante, até por amor a Jesus, de uma forma bastante acentuada. Então, o que diz aqui no capítulo 8, versículos 27 a 30? Diz: Jesus partiu com os discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. O que significa Cristo? Cristo significa o Messias, o enviado. Então proibiu severamente de falar alguém a seu respeito. Outra das características do Evangelho de Marcos. Significa o segredo messiânico. Só devem saber quem é Jesus depois da ressurreição, para não confundi-lo com um líder sacerdotal, militar ou político. Ele é o Filho de Deus enquanto servo.
que acontece depois disso? Né? Começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. O que acontece aqui? Tá? Essa é a primeira das 3 predições da paixão. E os discípulos não querem entender, ou seja, Pedro faz o papel daquele que é o adversário, Satanás, porque era incompreensível, não entrava na cabeça de um judeu que o Messias, o Salvador, fosse sofrer a morte e a ressurreição. Então, são 3 predições, essa é a primeira. Tem a primeira, a segunda e a terceira, onde se revela cada vez de forma mais gritante, patente, a incompreensão dos discípulos que não querem compreender, evitam comentar. E segue a essas sempre as instruções de Jesus. A isso, nós temos, então, no centro da catequese de Marcos, que está entre as curas de 2 cegos. O primeiro cego é o cego de Betsaida. Exige esforço para ser curado. Capítulo 8, versículos 22 a 26. O que lá se diz? Chegaram a Betsaida, trouxeram-lhe então um cego, rogando que ele o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou-o para longe, para fora do povoado, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou: percebes alguma coisa? E ele começou a ver. Disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, ele colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido, e podia ver tudo nitidamente de longe. Então mandou-o para fora, dizendo: não entres no povoado. Não era para revelar aos outros, para não dar essa ideia de um Messias milagreiro, o que deixaria Jesus de uma maneira mal compreendida. Mas, ao final dessa grande catequese de Marcos, que nós veremos depois em detalhe, nós temos a outra cura de um cego, que é a cura do cego Bartimeu. Diz o seguinte, capítulo 10, versículo 46 até 52. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó, com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o nazareno que passava começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus no caminho. O que nós temos aqui? O primeiro cego de Betsaida é curado e começa a ver aos poucos. E ele é o símbolo dos discípulos. E aí vem toda a catequese dos discípulos centrada na confissão de Pedro, que não entende Jesus crucificado, para terminar na mensagem do cego que é curado repentinamente. Esse é um tema central no Evangelho de Marcos. A cegueira dos discípulos. Até a ressurreição, os discípulos não acreditam que Jesus é aquele que morre e ressuscita. Eles não querem acreditar. Essa é a maior característica dos discípulos, a cegueira dos discípulos que relutam em acreditar. Quem vai confessar em primeiro lugar, como eu já tinha dito, que Jesus é o Filho de Deus, curiosamente é um centurião romano, povo inimigo de Israel.
Então assim nós temos uma certa visão do Evangelho de Marcos, e agora, depois de um breve intervalo, seguimos a nossa programação. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Nós falávamos então no primeiro arco de tensão, que chama-se arco de tensão aretalógico, ou seja, mostra quem é Jesus como uma grande figura, o Filho de Deus. Há um arco de tensão biográfico, que é mostrado nas 3 confissões de Pedro, nas 3 manifestações de Jesus, aliás, que ele é então aquele que vai sofrer. E temos também um arco dos discípulos, que vem com a primeira chamada aos discípulos, no capítulo 1, versículos 16 a 20, e termina com a missão dos discípulos. No capítulo 1, versículo 16 a 20, é a vocação dos 4 primeiros discípulos. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu um homem que passava. Esse homem era
Jesus viu Simão e André, irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pecadores. Disse-lhes Jesus: vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco consertando as redes, e logo chamou, e eles o seguiram. Deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Então, isso é um chamado, a primeira vez que aparecem os discípulos, que culmina no arco do capítulo 16, versículo 7, que já é o final do Evangelho. Então, lá no final do Evangelho, que é próprio de Marcos, porque o Evangelho terminava, na verdade, um pouco antes, né? Um pouco depois, aliás, né? Segue-se então todas as aparições e o mandato. Mas esse arco dos discípulos, que continua na missão, diz no capítulo 16, versículo 7, e de dizer aos discípulos e a Pedro o que ele vos precede na Galileia, lá o vereis como ele havia dito. E saíram, fugindo do túmulo, pois um temor e um estupor se apoderava delas, das mulheres, e nada contaram a ninguém. Temos aí a missão dos discípulos, né, que se segue nos versículos 9 a 16. Jesus, tendo ressuscitado na madrugada no primeiro dia, apareceu em primeiro lugar a Madalena, que é de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele, estavam aflitos e choravam. Ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Mas Jesus, né, se manifestou a 2 deles enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes e finalmente se manifestou aos 11. Então aí vem o mandato: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer não será salvo. Então é preciso a fé para a salvação, né? E de preferência o batismo, mas não diz que aqueles que não forem batizados não serão salvos, aqueles que não têm fé. Então, irmãos, o Evangelho de Marcos nos coloca nos seus aspectos centrais aquilo que foi dito, né? Aquilo que foi dito, que Jesus é o Filho de Deus, e também isso se contrapõe ao chamado dos discípulos. Ao chamado dos discípulos, dentro daquilo que eles custam a entender, né, que só vão entender depois da ressurreição. Nós podemos seguir abordando também o início do Evangelho, dividindo o Evangelho em partes. Então, vamos ver a parte número 1, né? O que acontece quando é escrito o Evangelho? Tá no ano... Provavelmente, no ano 33, morreu Cristo. 66 a 70 depois de Cristo, houve a rebelião dos judeus contra os romanos na Palestina. A questão era, os cristãos deveriam participar dessa rebelião ou não? Não participaram. Como eu dizia, em torno do ano 70, escreveu Marcos o primeiro evangelho. Já havia comunidades espalhadas pelo Império Romano. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é do ano 52. Marcos é escrito 20 anos depois. Os cristãos já tinham sido perseguidos por Nero em Roma, no ano 64. Nero incendiou Roma e acusou os cristãos, era meio louco, né? Tiago, bispo de Jerusalém, tinha sido assassinado em Jerusalém por ordem de Herodes para agradar os judeus, no ano 43 a 44. Pedro e Paulo tinham sido martirizados em Roma entre 66 a 67. Alguns já negavam a fé, traíam a fé, fugiam, se dispersavam, caíam após o primeiro fervor. Essa era a realidade. Também se detecta no Evangelho rivalidades, ciúmes, brigas nas comunidades.
simbolizados pelos apóstolos. Isso aqui está no capítulo 9 e no capítulo 10. A família, nessa época, na Galileia, na época de Jesus, tinha no clã a base de convivência social, ou seja, era a família estendida, onde nós tínhamos o pai e mais, não apenas os filhos mais próximos, mas todos aqueles que cercavam a família. Isso garantia proteção, terra, tradição e identidade. Isso devia ser mantido. Depois de Herodes Antipas, ou seja, depois de 4 a.C., há um enfraquecimento dessa base familiar. Pagam imposto aos romanos, o endividamento é progressivo, torna a população difícil na sua vida. Há uma mentalidade individualista do helenismo que vai progressivamente tomando conta na parte cultural. É uma mentalidade individualista, aquela que vem da cultura grega. Além disso, há uma repressão romana a toda e qualquer espécie de manifestação. Se detecta na comunidade falta de acolhida aos excluídos, exploração dos desempregados, exploração dos companheiros, desemprego, biscates, clima de violência e revolta. Tudo isso se detecta na vida circunstante aos cristãos. Violência, assaltos na estrada, corrupção de funcionários. De outro lado, existe a lei dos judeus, que marginalizava mulheres, crianças, samaritanos, estrangeiros, leprosos, possessos do demônio, publicanos, doentes, mutilados, paraplégicos, diversas profissões, sobretudo os pobres aos quais Jesus se dedica. Então, essa é a realidade daquela época. Contando essa realidade, nós vamos a seguir descrever o Evangelho em partes, mas isso deixamos para a próxima vez. Então, nós vamos ver no início da próxima vez a ponto de partida do Evangelho que o Jesus, o Filho de Deus, é aquele que é crucificado, o Messias se revela na cruz. É isso que nós vamos continuar a ver. Então desejamos a todos um bom dia, uma boa tarde, um bom fim de semana na graça da Palavra de Deus. Quem sabe uma boa proposta nesse ano que seguimos o Evangelho de Marcos é lê-lo por inteiro, para acompanhar e entender melhor aquilo que aqui vai sendo exposto, e nas diversas oportunidades veremos também nas missas, nas celebrações que seguem esse ano o Evangelho de Marcos, que é um Evangelho cristológico. Pode-se até dizer que Mateus se dedicava bastante à vida da igreja, Marcos se dedica principalmente à vida de Jesus Cristo, ao significado de Jesus Cristo para nós, um Evangelho cristológico. Então, a todos, o nosso cordial fim de semana. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.